Aí, aonde que vai ficar o link? A gente vai divulgar posteriormente para vocês via e-mail, tá bom? Pronto. Então, só para agora na gravação, né, resumo, a gente já tinha acabado de começar. Então, voltando aos elementos visuais que a gente começou falando, né, o texto, como eu falei, as imagens, de fato, as fotografias mais realistas, os ícones, e a infografia, que é muito utilizada também. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses elementos visuais e como a gente consegue combiná-los na comunicação de ciência. Para contextualizar, como eu falei, existem vários investigadores que trabalham com linguagens para diferentes objetivos, e as pessoas das línguas, por exemplo, a educação em línguas, obviamente deve conhecer e trabalhar com algumas delas. O nosso foco aqui é a linguagem visual gráfica, então alguém comentou também de elementos gráficos aí. E, de fato, existe linguagem visual não gráfica, que é a paralinguística, mas também existe a gráfica, e é essa que a gente vai conversar aqui hoje, que é justamente os elementos que falamos anteriormente, né? A linguagem gráfica verbal, a pictórica, ou aqui em Portugal costuma-se falar também linguagem icônica, ou esquemática e a mista, né? Que é justamente as infografias. Então, esse é um modelo do Michael Twyman, que é bem utilizado na linguagem visual. Então, quando a gente fala de posters, de cartazes, por exemplo, apresentações em PowerPoint, a gente associa muito tá bonito, tá feio, vê se tá bonito, vê se tá feio. E o que a gente traz hoje é que a funcionalidade ela é diferente da estética. A estética tem a ver com gosto pessoal, né, às vezes. E a funcionalidade é o nosso foco aqui. A gente quer, assim, não vale a pena a gente termos posters e PowerPoints bonitos se não temos materiais de comunicação eficientes. Né? Então, esse é o foco da comunicação visual, é fazer com que o público perceba e que a gente saiba manipular, utilizar os elementos visuais ao nosso favor. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar aqui no chat e a gente também vai parar sempre um pouquinho para conversar. Então, assim, qual a função de uma apresentação em PowerPoint? Né? Pensar sempre assim, vou produzir uma apresentação em slides. Qual é a função? Para quem eu quero comunicar? O que é que eu quero que as outras pessoas do outro lado compreendam? O que é que eu quero mudar na cabeça delas? Né? Então, são algumas perguntas chaves que ajudam a gente a começar a pensar para organizar a informação visual. Qual a função de um pôster, por exemplo, sobre o nosso projeto, né? Então, pensar nesses aspectos. E aí, eu ia perguntar, assim, rapidinho, se umas 2 ou 3 pessoas quiserem falar rapidinho, só para a gente ter uma ideia, assim, para vocês, quais as principais dúvidas e dificuldades que vocês têm ao ver um papel? Assim, você se depara com um papel ou uma tela em branca, antes de iniciar uma comunicação. Preciso fazer um pôster, preciso fazer um PowerPoint, enfim, ou até mesmo um vídeo, ou um infográfico, alguma coisa. Então, qual é a principal dificuldade que vocês têm para comunicar a ciência, pensando no projeto de investigação de vocês, por exemplo? Marina, boa tarde, Fabrícia. Boa tarde. Eu percebo assim, não chega a ser uma dificuldade, mas por exemplo, no nosso caso, cada professor tem o seu estilo, não é? Então, eu sempre penso inicialmente qual é o estilo daquele professor. Por exemplo, nós temos professores no doutorado que são extremamente clássicos. É o fundo branco, a letra preta e sem muita informação. Por outro lado, nós temos professores que trabalham só com imagens, né? Não tem texto, não tem... Então, assim, a minha preocupação, a minha dificuldade ao preparar uma apresentação, ela vai de encontro com o perfil que o meu professor tem. Se ele gosta de algo mais apelativo, que chame mais atenção, ou se ele tem uma postura mais clássica, mais neutra. Então, eu sempre, num primeiro momento, penso nessa questão. A Fabrícia chama atenção para uma questão super importante e que, por vezes, é o motivo de uma insegurança quando eu organizo o PowerPoint, né? Porque, às vezes, eu estou muito preocupado em montar, em construir, em desenhar, né, slides, diapositivos, ou enfim, o que seja pôsteres, e muito preocupado com fatores extrínsecos, né? Ou seja, quando as pessoas olharem, o que elas vão achar daquilo que eu estou apresentando, né? E por muitas vezes essa minha insegurança é resultado do que eu ouço às vezes em apresentação, por exemplo, em apresentações que a gente tem que fazer, né, com uma deadline de alguma coisa, a gente tem que apresentar para algum professor, e aí o professor diz para a gente, mas está muita informação,
nos slides. E aí você vai apresentar uma mesma coisa, uma coisa não muito diferente para outro professor, e outro professor não desagrada tanto, sabe? Então, assim, eu me questiono, me pergunto até que ponto a gente tem que estar preocupado com aquilo que a gente quer apresentar e com a maneira com que a gente se apresenta, se satisfaz disso, ou com os fatores extrínsecos, né? Com que os outros podem estar pensando, né? Isso, por vezes, assim, é motivo para mim de muita insegurança. Pronto. Isso é interessante que vocês trouxeram, porque uma coisa, como a gente falou, uma coisa é o que eu acho bonito ou feio, ou agradável, estilo. Estilo de quê? Estilo, por exemplo, eu gosto de coisas limpas, sintéticas e tudo mais. Mas isso é uma questão de gosto pessoal, é questão de estética. O que é interessante ao pensar, então o Marcos até falou agora, é pensar no outro no sentido que o outro sendo o público-alvo. Se o outro é o nosso público-alvo, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação de um pôster num congresso científico, ou então eu vou fazer uma apresentação para os meus alunos. Eu preciso pensar também no que primeiro no público-alvo mesmo. Então, por exemplo, o nosso público-alvo, ele tem conhecimento daquilo que eu estou fazendo, é o público leigo, a gente vai falar isso mais na frente, mas eu já adiantando, é o público especializado, não é? Então, assim, pensar que a comunicação, a gente comunica para alguém, então a gente precisa pensar no outro no sentido que a gente está comunicando para alguém, não é para a gente. Então, assim, é interessante balancear isso, mas a gente vai falar exatamente sobre isso daqui a um pouquinho, foi até bom que vocês trouxeram. Agora a gente vai fazer uma dinâmica bem rápida, e eu não sei se vai ser confuso, mas vocês precisam falar. A dinâmica vai ser a seguinte: eu vou mostrar materiais de comunicação aqui, e vocês vão falar qual o tema do material de comunicação que eu vou mostrar para vocês, só olhando o que eu vou mostrar para vocês agora. Combinado? Então, vocês liguem os microfones e falem a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Claro, olhem o material e respondam qual é o tema. Combinado? Então, pode abrir todos agora. Quem puder, abre o microfone e fala. Vai ter um monte de gente falando, mas não tem problema. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu vou começar. Combinado? Vamos lá. Quando vocês olhem para isso aqui, qual é o tema dessa comunicação? Design Teaching. Metodologia da design. Mas é um artigo científico. Certo. Combinado. Agora, esse aqui. Qual Educação é o em tema? ciências. Educação em Ensino das ciências. Sim. Ensino das ciências. E agora, combinado, legal. E agora, o que é isso aqui? Revisão da literatura. Pesquisa. Exatamente. E agora, agora é um pouco diferente, certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem e vocês vão ter que me dizer qual pronto, como vocês viram, aquilo ali era a revisão de literatura. Todo mundo olhou para aquilo e falou bem rápido, revisão de literatura, né? Porque eu imagino que muitas pessoas conheçam aquele elemento gráfico. E agora eu vou mostrar para vocês uma figura, certo? Que tem a ver com aquela revisão de literatura, que foi eu que fiz, e que é sobre banda desenhada científica. E agora eu quero que vocês me falem qual o tópico mais utilizado nas histórias em banda desenhada científica, os quadradinhos de ciência. Biologia. Biologia. Alguém já falou rápido aí, biologia, né? E agora eu vou fazer outra pergunta. Tá, combinado, biologia. Agora a pergunta é diferente. Qual a porcentagem de estudos teóricos identificados? Eu vou mostrar outro material e vocês vão me responder qual a porcentagem de estudos teóricos identificados na revisão de literatura que eu fiz. 92. 68%. 68%. 32%. 32. Isso. Exatamente. Mas já demorou um bocadinho, né? Vocês falaram biologia, e aí depois, para identificar no texto, é um pouquinho mais devagar, mas identifica, né? Agora, continuando, mostrar aqui. Qual é o tema disso aqui? Os objetivos do desenvolvimento sustentável. O que é que ajudou a identificar isso de cara? Assim, As bem coresinhas dos quadradinhos, né? Título de destaque.
Exatamente. Quando a gente fala de um tema que a gente já conhece, já é para isso que servem as cores, são os elementos gráficos. Então, a gente já associa os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque a gente vê aquelas caixinhas coloridas e cada um é um objetivo. Então, são recursos, assim, que reforçam a comunicação e ajuda a gente, é isso, já sei o que é isso. E isso é muito rápido para o leitor, isso ajuda, é um gatilho para que ele possa, entendi o tema, agora eu estou mais confortável para continuar a leitura. Então, isso ajuda muito na comunicação. Isso aqui, o que é isso? Coronavírus. Especificamente, consegue perceber mais um pouco do que se fala esse tema aí? A variante Ômicron? A nova variante. Exatamente. E aqui? Profilaxia. Hã? As profilaxias para o coronavírus, né? Para você se limpar, lavar as mãos. Exatamente, como lavar bem as mãos. E esse aqui, o que é que vocês remetem, né, quando vê essa imagem? Aquecimento global. Alterações climáticas. Exatamente. E aqui? Desespero. Isolamento. Estresse. Boa. Vocês poderiam dizer pandemia, né? Mas veio à cabeça logo isolamento, porque é uma imagem específica de alguém que está sofrendo, né? Talvez, provavelmente, com o isolamento. Boa, exatamente. E aqui? Robótica. Ensino monomassa. Aula experimental. Laboratório, experiência. Task-based learning. Hã? Task-based learning, o ensino por tarefas. Exatamente. Tudo isso é perfeito. Então, só para que vocês possam ver como realmente a gente mostrou um texto, depois a gente foi para a infografia, depois a gente foi para as imagens. Então, acaba que as imagens dão uma pista visual muito mais rápido do tema que a gente quer falar, né? Então, assim, outra coisa que influencia, claro, na comunicação visual é o próprio background das pessoas. Então, por exemplo, vocês falaram task-based learning, né? Robótica, se calhar alguém poderia dizer educação STEAM, alguma coisa do tipo. Isso vai muito também do repertório que a pessoa já tem. Então, cada um vai identificar de uma forma. Por isso que é importante pensar no público-alvo nesse sentido. Será que as pessoas que eu vou falar conhecem esse contexto? Sabe? Vai facilitar para que eles identifiquem o que eu vou falar ou vai ajudar na comunicação. Então, pensar no outro nesse aspecto. Não no sentido de agradar, assim, nesse sentido de, tipo, só agradar por agradar. No caso, é agradar porque são as pessoas para quem eu quero falar. Então, quando a gente comunica algo, a gente precisa entender, perceber quais são os objetivos do outro também de estar ali, né? Então, pensando em tudo isso que vocês falaram, né? Por que inserir elementos visuais na comunicação de ciência? Por que é importante, né? Então, assim, o cérebro humano, ele é visual. Já dizia a nossa frase bem clássica, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, que foi dita em 1921, mas ainda continua valendo até hoje, né? Os neurocientistas, eles costumam trabalhar com essa questão da visualização de dados, de como o cérebro consegue visualizar imagens. Então, assim, esse grupo de neurocientistas do MIT, por exemplo, identificaram que o cérebro humano é capaz de perceber uma imagem, de identificar uma imagem em 13 milissegundos. Então, assim, é muito rápido que o cérebro consegue compreender que aquilo ali é uma figura, entender o que é, né? Outros dados que podem ajudar também para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão de visualização de dados. 10% as pessoas lembram-se de 10% do que ouvem, de 20% do que elas leem e de 80% do que elas veem e fazem. Então, isso foi um estudo e que demonstra realmente, cientificamente, que a gente consegue lembrar, consegue associar melhor quando a gente faz e quando a gente visualiza. Outros dados interessantes, ao meu ver, é que nós já recebemos muitas informações hoje em dia. A gente está vivendo num mundo com muita informação, muitos dados. Então, por exemplo, nós recebemos 5 vezes mais informações nos dias de hoje do que recebíamos, por exemplo, em 1986. 34 gigabytes ou 100.500 palavras. Eu fiquei pensando, 100.500 palavras, imagina, mais ou menos uns 15 ou 20 artigos científicos. Então, isso é a quantidade de informações que consumimos fora do trabalho, em média, por dia. Então, para além das coisas que a gente já trabalha, a gente consome muita informação. E, em média, os usuários leem apenas 28% das palavras que tem no website. Então, isso foram estudos que fizeram só para demonstrar
que a gente realmente recebe muita informação e é complicado, às vezes, absorver tudo, né? Então, é isso, a gente vive num mundo em que a visualização de dados vem crescendo como área científica muito importante para que nos ajude a comunicar melhor as informações e a ciência que a gente produz. Então, assim, a ciência, ela pode ter detalhes específicos e complexos, né? A gente que investiga em educação, e às vezes até o assunto, o conteúdo da investigação de outra pessoa é complexo para mim. Então, como é que a gente vai fazer com que a gente se entenda, né? As pessoas, como a gente viu, já consomem muita informação diariamente. Então, como fazer com que elas se interessem pelas nossas investigações, nossos temas, né? Então, os elementos verbais, em colaboração com os icônicos e mistos, podem ajudar na comunicação de ciência. Ou seja, a gente vai facilitar para que os utilizadores possam compreender melhor a informação que a gente quer passar, já que tem tanta coisa, tanto boom de informação, né? Então, por mais que as pessoas já estejam na apresentação, por exemplo, aqui agora, eu estou falando para vocês, eu estou querendo que vocês me escutem, estou querendo cativar a atenção. Então, quando a gente está nessas situações, a gente precisa tentar utilizar o máximo de elementos gráficos e diferentes possíveis, né, para cativar a atenção do leitor, do espectador, no caso da audiência. E agora a gente vai passar para uma parte mais prática, que é como inserir. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha com esses elementos visuais na comunicação de ciência? Então, assim, começar pelo objetivo da comunicação de ciência, né? A comunicação de ciência é uma disciplina, né, que faz com que o objetivo dela é tornar as informações relevantes para as pessoas, é tornar as informações científicas não é só para passar fatos, evidências, não é só para informar isso. De fato, a comunicação de ciência visa envolver o público com a ciência. Então, criando assim uma conexão emocional entre o público e a ciência, e os cientistas. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, qual a mudança que eu quero causar no público-alvo? Quando eu estou a comunicar a ciência, assim, o que é que eu quero que as pessoas entendam da minha investigação? Qual é a mudança, a chave que eu quero que elas façam, né? Pensar sobre isso. Então, o público-alvo, como a gente comentou um pouquinho no começo, é muito importante. Então, a gente sempre fala, pensar no público-alvo, pensar no público-alvo, mas às vezes é difícil, porque a gente nunca sabe o que está na cabeça dos outros e é difícil pensar isso, né? Então, basicamente, a gente tem, por exemplo, comunicações de ciência, quando a gente está falando com especialistas, né? Com o público acadêmico, para os pares. Então, vale a pena colocar metodologia, elementos das técnicas de recolha de dados, os instrumentos e etc. Mas quando a gente está falando para o público leigo, que é o público não especialista, que é o público em geral, se calhar é interessante utilizar formas e estratégias para que eles possam associar o tema de investigação de vocês à realidade deles, à realidade comum da sociedade. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de uma mesma imagem, da mesma situação, que é a questão da variante Ômicron, e encontrei uma banda desenhada que fala com uma analogia, com uma metáfora, que é muito utilizada também na comunicação de ciência. Então, por exemplo, vocês podem pegar num tema, nesse caso aqui, o vírus, ele é associado a um disfarce. Ele escreve que é como se, quando o nosso corpo já está acostumado com os vírus, ou seja, o sistema imunológico já identifica, já conhece, o vírus vai lá e se disfarça para poder entrar no teu corpo de novo. Então, assim, essa ideia do disfarce é a chave para que a gente possa fazer com que as pessoas compreendam. Então, as mutações é um disfarce que o vírus fazem. Então, utilizar essas palavras, identificar que palavras vocês conseguem associar à investigação de vocês. E, claro, que se ninguém vai fazer, não é todo mundo que vai fazer uma banda desenhada para explicar as coisas, né? Então, por exemplo, usar imagens que remetam à pesquisa de vocês. Então, por exemplo, se eu trabalho com educação em línguas, então, sempre contextualizar o que é que o público leigo precisa visualizar, precisa entender o que ele já conhece, para ele entender o contexto. Então, utilizar imagens para que eles possam compreender é interessante. E pensar no contexto, ou seja, onde é que as pessoas estão? Se as pessoas estão, se for um pôster para um congresso científico, as pessoas, no formato físico, as pessoas vão estar em pé, não vai ter tanto tempo para ler um artigo científico, não vai ter tanto tempo para ler tantas informações.
Então, de fato, utilizar os elementos gráficos a favor de vocês nessas situações. E se vocês tiverem, por exemplo, 2 minutos, 3 minutos para apresentar o projeto, realmente aí o foco é deixar o mais básico possível, eliminar realmente informações e resumir para que as pessoas possam entender, compreender em tão pouco tempo. Às vezes a gente diz assim, o professor pede, apresente o projeto em 3 slides, né? Porque quer pouco conteúdo. E aí você coloca muita informação em cada um desses 3 slides. E, na verdade, o ideal seria, porque a quantidade de slides não significa que vai ser pouco. O ideal realmente é tentar traduzir em imagens, traduzir em tópicos, em coisas que possam ajudar nessa comunicação rápida, né? E agora a gente vai para as estratégias. Então, como é que a gente vai fazer na prática mesmo as estratégias de comunicação visual? Eu trouxe aqui alguns exemplos e eu queria perguntar para vocês, agora é outra dinâmica, essa vai ser mais rapidinha. Nesse post aqui, por exemplo, esses elementos visuais, o que é que vocês acham? Vocês conseguem identificar problemas aqui? Se sim, quais? Ou coisas positivas ou coisas negativas? O que é que vocês conseguem identificar aqui nesse post? Você pode abrir o microfone e falar, que eu não consigo ver o chat. Aqui rapidamente conseguimos verificar algum tipo de informação que é passada através dos gráficos. Portanto, a leitura acaba por ser bastante eficaz e rápida. No entanto, na minha opinião, há depois aqui também alguma escolha de cores que vão dificultar a própria leitura e o próprio tamanho da fonte que é utilizada, principalmente nos que se encontram no canto inferior esquerdo. E também no outro central que estou agora a reparar, que a leitura quase que não é vista, sendo o azul sobre um fundo verde relativamente escuro. Portanto, este tipo de comunicação, por muito aparentemente parece eficaz, acaba por não ser. Boa, Lara. Ricardo. A organização do espaço não me parece ser a melhor, porque na introdução, por exemplo, tem ali muito espaço em branco e depois acaba por haver uma concentração muito grande de informação na parte de baixo, com os gráficos. Exatamente. Vocês são incríveis. Vocês falaram tudo já. Alguém consegue identificar algo diferente do que já foi falado ou não? Antes da introdução também, né? Tem muita informação, as letras muito pequenas, né? Exatamente. Outra coisa que eu percebi... pode. Silvio, quer falar? Não, outra coisa que eu percebi é que, além de ter, já foi falado que tem muita informação numa única página, mas tem diversos tipos de informação, tem tabela, tem texto, tem gráfico, tem parágrafo, então tem muitas coisas diferentes no mesmo espaço. Acho que isso também dificulta. Exatamente. Eu acho que as cores também poderiam ser melhores, não é? Acho que há aqui umas cores que não favorecem também, por exemplo, aqui os gráficos, talvez se fosse uma cor mais neutra, se percebesse melhor aqui que acaba por se misturar muito a cor do fundo com a cor do próprio gráfico. E na parte da distribuição da apresentação ali dos resultados, a distribuição da informação acaba ficando um pouco confusa, assim, né? A posição, né, de vários elementos gráficos, a gente fica até com dificuldade de identificar por onde começar a leitura. Isso também gera uma sensação de poluição visual, né? Muita informação. Exatamente. Misturada. É exatamente esse termo de poluição visual, né? Que quando a gente... E às vezes, percebam, não é a questão... Não é só para dizer assim, o post está feio. Na minha opinião, o post está feio mesmo. Mas a questão não é essa. A questão é que ele não está eficiente, ele não comunica bem. A gente consegue ver vários problemas de legibilidade. Por isso que eu coloquei aqui o foco no contraste. O contraste é o primeiro princípio de design de comunicação que eu queria trazer. O contraste, ele basicamente indica que os elementos eles precisam se realçar em relação ao fundo. Então, a gente nunca pode fazer com que os elementos, eu chamo de briguem na área visual, no campo visual, né? Então, de fato, vocês falaram tudo. A primeira coisa que eu olhei para isso aqui é que realmente existem muitos textos, muitos gráficos, mas o que mais complica é que eles colocaram um fundo verde com o degradê.
Ou seja, é muita sobrecarga de informação e eu não consigo destacar a informação que é importante. Eu quero ler os gráficos, eu não quero ficar vendo o fundo verde, né? Eu quero, de fato, que contraste para dizer, então é isso aqui que eu tenho que prestar atenção. Ricardo falou uma coisa que eu nem tinha percebido. Realmente, a introdução tem muito espaço. Introdução, bem grande. Eu já sei que, geralmente, o começo do post é algo introdutório. Eu vou começar a ler de cima para baixo, a nossa leitura ocidental, né? Da esquerda para a direita. Então, de fato... E ainda tem um monte de coisa lá, realmente, acho que foi alguém que falou lá em cima, o Silvio, eu acho. Tem muito textinho, que eu sei que aqui está pequeno, mas eu acho que, se calhar, mesmo no post maior, eu não conseguiria entender o que tem embaixo dos autores, né? Talvez sejam as filiações, enfim. Mas tudo isso que vocês falaram faz sentido. Os dois tipos de gráficos. Sobre os gráficos. Aí tem o formato pizza, né? E tem o... Não seria interessante, ou todos num formato só? Ou não sei. Às vezes depende da informação. E, Fabrícia, isso, ao meu ver, não é um problema, porque, assim, às vezes existem informações que realmente fazem sentido passar para um gráfico específico. Então, não tem problema se isso acontecer, dependendo da intencionalidade. Da intencionalidade, exato. Porque há informações que ficam mais melhores explicitadas realmente com um tipo de gráfico ou outro. O que eu vejo aqui é que ele utilizou um gráfico em formato de pizza, com alto relevo, e tem sombras, e isso é uma informação a mais, isso polui, isso prejudica a leitura. Como eu falei, o nosso cérebro, tudo que ele vê, ele vai processar alguma coisa. Então, quanto mais informação a gente coloca, é como se o cérebro tivesse que processar tudo aquilo. É uma cor aqui, é alguma coisa aqui escondidinho. Então, o foco da nossa mensagem, que é a nossa ciência, o que a gente produz, que a gente quer passar, acaba que pode se perder, sabe? Então, essa questão de gráficos diferentes não é um grande problema. A questão mesmo é que é muita informação junto ali aos gráficos e não destaca qual é a informação importante da que não é tão importante. Mas essa questão aqui da questão do contraste. E o contraste, o contraste de pequeno e grande, vocês falaram também da fonte, está muito pequenininha, e isso, a questão da cor escura sobre fundo escuro, né? Problema de legibilidade, então impede a leitura. Então, isso não é uma questão estética, é uma questão, entende, de realmente da gente conseguir compreender o que está lá escrito, é uma questão de legibilidade mesmo. Marina, vezes aqui... Sim, pode falar. Eu estava aqui só a referir que muitas vezes nós temos, portanto, como constrangimento, a questão dos templates. Os próprios templates são muito mal preparados e a base e o ponto de partida acaba por ser bastante complicado para quem não está atento a estes pequenos detalhes, como agora nós aqui estamos a falar. Não é? Porque os condicionalismos que nos são apresentados, muitas vezes, e como neste caso aparenta ser a nível da escolha do fundo, não é? É altamente limitador. As pessoas, e eu falo por mim, inicialmente eu tinha pavor do branco, do fundo branco, como já aqui foi referido, não é? Mas é muitas vezes a melhor base de trabalho para que não tenhamos qualquer tipo de condicionalismos depois como nós viremos a comunicar nas opções que iremos fazer. Exato. E o fundo escuro, ele não é ruim. É importante que a gente coloque um texto claro por cima, né? A depender do nosso objetivo. É tudo dependendo do nosso objetivo mesmo e como a gente faz, né? Então, vamos passar para o próximo princípio. Marina, uma coisa que chamou a atenção... Desculpa. Não, diga, Silvio. Se chamou a atenção, você fala rapidinho. Não, que no post anterior, ali uma coisa que não é certo para o público é você apresentar os dados e o gráfico na mesma página. Se é voltado para o público, leigo, os dados que estão numa tabela não se pode colocar junto a gráficos. Isso aí é um erro básico. Não, nesse caso aqui, o público, se calhar, pode ser especializado, né? Nesse caso, porque é um post acadêmico. É acadêmico? Pensei que fosse para... Não, exato. Esse aqui, no caso, sim, esse aqui é um post acadêmico. Então, como eu falei, né, os métodos, os dados do gráfico, é importante mostrar, né? A questão é como mostrar, é isso que a gente está conversando, mas como é um post acadêmico, né, de congresso científico, a gente subtende que seja para os pares acadêmicos. Aí, nesse caso, tudo bem. Então, mas é verdade. Então, vamos passar aqui para o próximo.
Isso aqui é um infográfico, é até da Ciência Viva, que peguei no site do Ciência Viva. E aqui, sobre esse infográfico, o que é que está de interessante, o que é que poderia melhorar, o que é que vocês conseguem perceber da organização visual? Qual é o tema desse gráfico? Infográfico. Vacina contra o Covid, né? Aplicação da vacina. E eu acho que está super interessante, assim, eu acho que quando você coloca, né, a questão das seringas, assim, eu acho que fica mais bonito, mais apresentável, né? Mas eu acho que ainda faltam alguns elementos aí para enriquecer a apresentação. Eu acredito que poderia ficar um pouco mais, assim, apresentável. Mas acho que em termos de cores, o fundo branco... Eu sou suspeito para falar de fundo branco porque eu prefiro muito mais os fundos claros do que os fundos escuros, né? No sentido de apresentação, sabe? Então, acho que, a princípio, está razoavelmente legal. Eu achei interessante a forma de apresentar a informação, né? Ela é uma forma diferente, né? Estilo infográfico, que chama atenção. Uma das preocupações é sempre captar a atenção, né, de quem está lendo. Mas, assim, a questão do contraste, então, na segunda seringa, o cinza com branco ali fica muito difícil de ler, contraste com as cores. Existe a fonte, né? Às vezes ela é muito pequenininha, às vezes, sabe, fica difícil, assim, às vezes, por mais que às vezes o tamanho da fonte está vinculado à informação que a gente quer passar, mas às vezes gera um certo, não sei, eu acho que fica um pouco estranho. Exato. Nesse caso aqui, especificamente, vocês identificaram coisas interessantes. Realmente aqui, por exemplo, poderia ter mais contraste em relação às cores mesmo, né? O fundo cinza e o texto branco em cima. Mas o que eu queria chamar a atenção, do princípio que eu queria chamar a atenção aqui nesse infográfico, é a questão da proximidade e o uso das cores para identificação. O princípio da proximidade, eles dizem assim, que os itens similares na nossa comunicação devem ser agrupados para que a gente possa perceber um padrão. Então, por exemplo, aqui, primeiro tem duas coisas aqui. Primeiro que ele compara a fabricação, o desenvolvimento de vacinas, né? Então, o desenvolvimento ele mostra, o foco desse infográfico é mostrar que o desenvolvimento das vacinas de forma tradicional, né, era muito maior, demorava muito mais tempo, 10 a 15 anos ou mais, em relação à vacina da Covid, que foi feita em meses e em um ano quase, né? Então, para vocês verem, os elementos, eles são agrupados de maneira a indicar isso. Então, por exemplo, aqui em cima, percebe que fase pré-clínica, ensaios clínicos, eles estão muito juntinhos uns aos outros. Embaixo, não, existe uma fase pré-clínica, depois ensaios clínicos, depois regulamentação e aprovação. Então, a proximidade dos quadradinhos indicam que, tradicionalmente, as vacinas demoravam muito mais tempo, tinha um espaço de tempo entre eles, as etapas, para se desenvolver. E com a Covid-19, com a urgência do desenvolvimento de vacinas, essas fases se juntaram. Então, a proximidade indica isso, é um recurso visual para a gente identificar isso. E a questão também de estar a fase uma ao lado da outra, essa questão indica a sequência. Então, agrupar os elementos para comunicar também fazem sentido. E a outra coisa das cores, aqui também, por exemplo, cada fase tem uma cor. Então, quando a gente quer diferenciar fases, se calhar é interessante colocar isso, para cada fase uma cor. Isso também ajuda, é uma pista visual. E falando desse infográfico, uma dica que a gente, quando está produzindo um artigo científico, por exemplo, para um artigo mesmo, um texto escrito, né? Isso foi... É bem interessante que a gente pode utilizar, textos, são templates padrões de congressos, de revistas, ou o que for, mas a gente tem espaço para usar imagens, a gente tem espaço para inserir imagens, então a gente consegue trabalhar com infografia, com gráficos, com esquemas, e de maneira que a gente consiga explicar melhor a informação. Então, por exemplo, esse tipo de gráfico poderia ser utilizado em um artigo científico, se calhar. A gente poderia utilizar como imagem de um artigo científico, se fosse o tema da nossa pesquisa, né, por exemplo. Coisas desse tipo. Continuando. Se só repete aquele primeiro, qual que foi o título? Como é que é? Esse aqui? Aí o nome que você tinha colocado em cima? Contraste. Contraste. Beleza, entendi. O princípio do contraste. Aí aqui a gente conversou um pouco sobre o princípio da proximidade, né? Da importância de associar os elementos que têm o mesmo significado juntos no mesmo plano, né? No mesmo ambiente.
Entendi. Pronto. Obrigado. Nada. Aí, então, falei. Eu passei sem querer. Mas esse princípio que a gente vai falar um pouquinho agora, esse slide aqui, eu não sei quem reconhece, mas quem esteve na apresentação do doutoramento do nosso colega Agenor, do LabLing, e ele me autorizou a utilizar, claro, viu esse slide. Esse slide foi um slide da defesa do doutoramento, né, da prova pública, e eu conversando com esse colega, ele mostrou assim os slides, a gente estava conversando sobre a apresentação dele, e ele tinha inserido esses elementos de forma que não dava para perceber que o índice começava com objetivos e questões. Eu tinha entendido que começava com problemática, porque ele tinha colocado os quadradinhos soltos, dispersos aqui. E aí eu falei, qual é o primeiro? Aí depois eu falei, então seria interessante, aí agora a gente fala justamente da questão do alinhamento. Ou seja, esse princípio diz que cada elemento na comunicação visual, eles precisam ter uma ligação visual com o outro na mesma página. Então, por exemplo, se depois de objetivos vem a problemática, enquadramento teórico, ele colocou depois essa seta para indicar uma ligação visual. Então, se a gente quer relacionar os elementos numa página, numa comunicação, o princípio do alinhamento pode ser interessante, utilizando setas ou então a sequência natural da leitura esquerda para a direita, né, da leitura ocidental. Isso considerando também como a forma como a gente lê, né, tem que ser considerada. Então, assim, esse é um tipo de slide que esteticamente, por exemplo, não me agrada. E está tudo bem. Mas é um slide eficaz. Comunica, cumpre seu objetivo. Ele quis falar do índice e a sequência do índice da apresentação, né? Marina. Oi. Eu ia fazer uma pergunta lá no início, mas aí você falou agora, né? Lembrou. De novo. Você falou assim, que eu pedi a ele para, né, deixar mostrar e ele me autorizou. No caso de fotos, como você colocou lá atrás, da pessoa lá na janela, tal. Uhum. Como é que fica essa questão das fotos? Você vai falar? Vou. Então tá. Obrigado. Vou sim. Não vou esquecer, porque está aqui escrito. Vamos lá. Então, aqui agora, por fim, o último princípio, que é o princípio... esse ainda é o princípio que a gente estava no alinhamento. E para vocês, esse aqui, o que é que vocês conseguem perceber? Está bem organizado? Tem algum problema? Esse é o último. Parece uma banda desenhada, né? É uma história em cada quadrinho. Exatamente. E o que fez você falar isso, Silvio? São os elementos, né, de cada separados, né, com espaço padrão, e cada um com uma figurinha, me faz lembrar uma banda desenhada, foi isso. A questão da equipa... Força, Silvia. Não, é isso, foi isso que eu percebi. E tem texto também, né, tem um desenho e tem texto. A questão aqui que a mim me parece surgir é que, portanto, sem dúvida alguma que nós lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. No entanto, há também a distribuição por colunas. E ao termos aqui, a nível das 3 colunas, pode haver também, muitas vezes, existe, portanto, primeiro lê-se a coluna da esquerda, depois a central e depois se encontra à direita. E aqui pode, então, realmente aparecer a dúvida qual o segmento, se é os 3 superiores, passando para a linha de baixo, se faz a leitura por linha ou se por coluna. Se é como faço entender. Isso é uma questão interessante, porque esse princípio do alinhamento é justamente isso. Os elementos eles precisam ter uma ligação visual. Às vezes, essa ligação visual é implícita, né? E vai depender muito da cultura. Se eu fosse mostrar isso aqui para uma pessoa por exemplo, da China ou de outro lugar, que a leitura não é nossa, ocidental, provavelmente ele ia ter alguma dificuldade. Mas como nós estamos comunicando e fazendo, nesse caso, se for para pessoas daqui, tudo bem fazer uma sequência da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, às vezes, na própria comunicação, a gente se confunde, né? A gente faz um post e a gente se pergunta, onde é que essa informação vem? Qual é a próxima? Nesse caso, eu considero ok, porque realmente é uma sequência de imagens justapostas, textos e desenhos justapostos.
Apesar de não ter os quadradinhos, a gente associa a banda desenhada justamente por essa questão da sequência de imagens. Então, o alinhamento é isso, é a gente saber utilizar os elementos na nossa comunicação de maneira que a gente, o utilizador, né, o público, quem estiver lendo ou, enfim, vendo a apresentação de vocês, consiga perceber, ok, agora vem para cá, agora vem para cá, vem para aqui, vem para aqui. Então, essa ligação visual, mesmo que implícita, é interessante. Se não conseguir fazer visualmente, se não for algo intuitivo, a utilização das setas, por exemplo, nesse caso, a utilização das setas poderia ajudar a deixar claro, né? Agora a leitura para cá. Então, são coisas assim que a gente pode fazer. Esse que é o último, eu tinha me confundido. E agora, por fim, esse aqui. O que é que vocês identificam aqui nesse pôster? De positivo e negativo, tanto faz. Bom, aqui vai exatamente fazer a tal leitura por coluna, não é? Havendo ali o elemento visual da linha de separação e que nós já estamos tão habituados, principalmente que temos contacto diário com jornais e afins e até mesmo vários artigos são assim publicados. No entanto, a nível da mancha e o próprio uso a nível da imagem, a imagem escolhida, mas isso já é uma questão de gosto. Pronto. Mas a mancha é extremamente alta, não há o respirar, porque está muito próximo de margens e surgem aqui vários problemas. No entanto, estava bastante bem dividido o que é o quê, através dos headings que aí estão presentes. Exatamente. E são esses, por isso que esse eu coloquei mais ou menos. Eu considero que tem aspectos interessantes, apesar de que esteticamente não me agrada, mas é ok em termos de comunicação, porque tem os heads, e realmente esse princípio da repetição significa que elementos repetidos conscientemente e propositalmente, eles geram um padrão visual. Então, toda vez que eu chego nesses heads em negrito, eu percebo que vai iniciar uma sessão nova. Então, esse é o pista visual para a gente compreender a informação, dão consistência. Agora, ele tem um problema que a repetição pode causar isso, o exagero da repetição. Então, ele repete, por exemplo, para além de colocar o texto em maiúsculo, em negrito, ele ainda coloca um traço embaixo. Então, isso polui. A gente já tem tanta coisa para dizer, para comunicar, para colocar, então, tudo que a gente puder evitar de elemento gráfico visual desnecessário, que não reforça a comunicação, eu considero que deve ser evitado por esse princípio, né? Porque se a gente repete desnecessariamente, pode prejudicar a comunicação. E, nesse caso aqui, pronto, ele é ok, porque realmente, eu já falei, tem esses problemas, mas, por exemplo, esse traço no meio, eu considero desnecessário, porque quando a gente tem uma coluna e outra coluna, e a separação tão bem clara como ele já fez, já está subentendido que são duas colunas. Então, é desnecessário colocar mais um traço no meio, isso polui visualmente a informação. Mas, de resto, utiliza imagens, utiliza setas, enfim, tem o logotipo ali que... Mas ali é uma questão do grupo de pesquisa, né? Enfim. Mas é uma questão, isso é interessante também. E esse aqui... Marina, o princípio daquele anterior foi qual que era aí? Aqui? Não, aquele Esse. Esse também é o alinhamento. Esse estava junto com esse daqui. Com o anterior, né? Foi, porque não está o nome, de fato. Entendi. Mas é a questão de criar uma conexão, a ligação visual das informações para perceber o que vem após o outro, uma sequência, né? Entendi. Da informação. Pronto. Aí esse aqui a gente já conversou, e por fim esse aqui. Aí esse aqui já usa a repetição a seu favor. A cada título ele coloca um íconezinho vermelho que eu consigo perceber, ok, aqui vai iniciar uma nova sessão. Então, isso aqui já está mais tranquilo. E para terminar aqui esse slide, também falando da repetição, como eu falei, né? Toda informação desnecessária, ela deve ser evitada para não causar conflito e para não fazer com que o cérebro se distraia. Então, por exemplo, quando a gente utiliza imagens numa composição de um post, evitar colocar sombra, evitar colocar muita borda, muita margem, porque isso pode poluir. E até sombra em palavras, né? Às vezes a gente coloca para ficar bonito, mas se for dentro de um trabalho com tantos elementos, um post, uma infografia, pode ser desnecessário.
Esse daqui tem todos os princípios de proximidade, ou seja, o ícone remete ao texto, porque eles estão próximos. Então, se a gente quer reforçar a informação textual com imagens, com ícones, vale a pena deixá-los bem próximos, para deixar bem claro isso. A questão da repetição, ou seja, os círculos cinzentos, a gente já sabe que são os números que vai entrar em uma nova etapa. Então, toda vez que eu ver um círculo cinzento com o número, eu já sei que é uma nova etapa. Isso também é uma pista visual. A questão do contraste, ou seja, as setas foram colocadas de maneira que não contrastassem muito. Aí veja que interessante, aí eu não queria que as setas contrastassem, porque eu não queria que ela brigasse com os elementos do meu infográfico. Então, eu já posso colocar as setas mais clarinhas. E também os textos, né? Os textos, a gente coloca um elemento que pode reforçar o contraste aqui, é esse círculo branco. Se o background é cinzento, eu colocando um círculo branco e um texto em cima, é como se fosse um spotlight, assim, da minha informação. Ajuda a destacar também. E pronto. Tinha ali alinhamento, mas a gente já conversou. Outra coisa que é bem interessante também na comunicação de ciência são as analogias. Então, se a gente quiser reforçar visualmente, por exemplo, o impacto de uma problemática, pode ser interessante a gente associar com algo que seja mais tangível para as pessoas. Aqui, por exemplo, eles associam as toneladas de plástico, por exemplo, 275 milhões de toneladas, o total de plástico do mundo equivale a 5 muralhas da China. Embaixo, 12,7 milhões de toneladas que são adicionadas no oceano por ano, equivale a 37 mil aviões Boeing. Então, fazer esse tipo de comparação pode ser interessante. Nesse caso aqui, é uma metáfora que o autor de um artigo científico, ele associa, ele está escrevendo sobre metáforas, é um artigo científico sobre metáforas como ferramenta científica. E ele compara, ou seja, ele associa as metáforas aos microscópios, porque os microscópios é uma ferramenta que os cientistas usam para deixar visível o invisível. E as metáforas é isso, é visualizar o que a gente não consegue perceber, porque às vezes a ciência é abstrata, né? E basicamente é isso. Aqui, um dos últimos exemplos agora. Esse aqui é um resumo do meu projeto de investigação. Então, quem olha para isso, chega até cansativo, né? Imagina agora vocês terem que ler tudo isso, depois de um tempo, cansados e tudo mais. Mas uma das coisas que a gente pode fazer é transformar em infográfico, por exemplo. Então, para você, esse aqui não tem nada demais, isso foi feito no PowerPoint. Então, são recursos acessíveis para a gente e a gente consegue fazer se a gente ir treinando e realmente tentando selecionar. Isso aqui é assim, imagina se você fosse convidado para falar o seu projeto de investigação em 1 minuto. Uma fala, oralmente, sem nada para expor, para mostrar. Vocês teriam que escolher muito bem as palavras, não é? Vocês teriam que escolher bem as palavras-chave, o que vocês vão destacar na fala, porque a oralidade a gente também destaca na nossa fala. A mesma coisa aqui, no campo visual. A gente tem que selecionar as palavras-chave que a gente quer trazer e relacioná-las. Lembram do princípio do alinhamento? Acho que foi do alinhamento, que a gente tem que conectar os elementos que são relacionados. Então, eu estou estudando isso aqui para fazer isso aqui, através disso aqui, neste contexto aqui. Então, esses recursos de alinhamento também contribuem para a gente, ok, isso aqui é uma informação coesa. E, por fim, agora, foi a pergunta acho que foi o Silvio, foi o Jean, falou das imagens. A questão do uso de imagens, né? A gente tem que ter cuidado mesmo, Jean. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês 2 sites, vocês podem até anotar, são maravilhosos, e tem imagens gratuitas. Vocês podem usar à vontade as fotografias desses 2 sites, o Pexels e o Unsplash. E, assim, alguns, eles pedem só para dar os créditos para o fotógrafo. Ou seja, vocês fazem um pôster e, no final, assim, no cantinho, coloca o crédito. Isso, tem muita gente que não coloca. Mas eu acho interessante, eu acho que vale a pena dar crédito para o fotógrafo que disponibilizou as fotografias tão incríveis no site gratuitamente. Então, quando vocês fizeram o download, tem lá, até a frase já está certa, é só copiar e colar.
e vocês podem usar livremente para tudo. Esse livro foi o que eu falei dos princípios de alinhamento, contraste e tal, são os princípios de design mais famosos, assim, que eu tirei desse livro, que é um bem conhecido. Fica aí a dica também. E outra coisa, para fazer infográficos, né? Esses 2 sites são muito interessantes também, eu acho que vale a pena anotar, que é o Flat Icon e o da Noun Project. Então, vocês conseguem fazer downloads. Se eu não me engano, tem uma versão paga, mas eu acho que vocês conseguem fazer downloads também gratuitamente e colocar os créditos. Mas, assim, a depender da comunicação, se for coisa interna, eu acho que, se for dentro de um infográfico, eu acho que não tem problema. Mas os ícones vocês conseguem utilizar também. Então, é só descarregar desses sites aqui e utilizar nos gráficos de vocês para reforçar a comunicação. Aqui são só ícones. Esse site foi que a nossa colega Érica me comentou comigo essa semana, achei muito interessante, que é um site que vocês, não é simplesmente descarregar os ícones, vocês criam esquemas gráficos utilizando, eu não testei ainda, mas para quem é da área, é mais na área de biologia, pelo que eu estou vendo, mas também diz aqui que tem outros campos. Esse aqui vocês conseguem manipular mesmo as imagens e criar os gráficos lá. Eu acho que é mais ou menos assim. Esse aqui, algumas pessoas conhecem, que é o Canva. Esse, você não precisa fazer nada. Esse é mais... ele já tem alguns templates que são bem interessantes para quem quiser fazer infografia e outras coisas, já fica a dica. E esse aqui, me mostraram essa semana também, e uma empresa, acho que é uma empresa, uma organização, enfim, de Lisboa, que é o Science Crunchers. Então, isso aqui é mais para quem quiser pegar referências. Então, é um grupo de cientistas, designers e comunicadores que trabalham juntos para transformar a ciência complexa em recursos visuais mais acessíveis. Então, acho que vale a pena aqui como fonte de inspiração. E é isso, gente. Ninguém vai à mão à massa, não se preocupe, não é agora. É só uma sugestão de atividade que eu queria deixar aqui para vocês agora no fim. Se vocês quiserem fazer um redesign, refazer algum material de comunicação de vocês, um pôster, enfim, um gráfico da investigação de vocês, se vocês quiserem fazer, eu estou disponível para conversar mais. Então, fiquem à vontade para enviar por e-mail e a gente conversa quando vocês quiserem, se vocês quiserem. Então, fica aí a sugestão de mãos na massa. E é isso, gente, por hoje. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e estou à disposição aí, quem tiver dúvidas a mais, e é isso. Marina, muito obrigada, né, por todas as dicas que você trouxe aqui, super importantes para a gente conseguir comunicar de forma mais eficiente, né, e que atenda aos nossos objetivos aí. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Marina, tecer algum comentário. Ficou tudo claro? Fiz uma comunicação eficaz. Fez sim, com certeza. Foi excelente, Marina. Muito obrigada por todas as suas indicações e reflexões que você partilhou aqui conosco e pela generosidade em partilhar, né, em disponibilizar esse momento para vir conversar com a gente. Eu não sei se o Ricardo, a Sara e o Marcos gostariam de colocar alguma coisa, mas só para aproveitar enquanto a gente tem bastante gente na sala, só para dar um recado importante, a gente vai ter o nosso próximo workshop na próxima quarta-feira e inicialmente o horário seria às 18 horas, não, perdão, às 10 horas da manhã, só que por questões logísticas a gente vai ter que alterar o horário do workshop para as 15 horas, né? Então, para quem ainda não sabe, na quarta-feira que vem a gente vai ter o workshop Storytelling em Comunicação de Ciência, que vai ser dinamizado pela investigadora Marta Condesso. Eu não sei se a Marta está aí, mas ocorrerá às 15 horas, e a gente colocou no chat o link para as inscrições diante dessa alteração de horário, só para vocês confirmarem, né, quem poderá estar presente nesse dia conosco, e
e participar também, né, e refletir também sobre uma outra forma de comunicar a ciência, que é o storytelling. Ô, Gabi, e só para reforçar que storytelling é muito interessante, eu vou estar presente com certeza, a primeira da fila, porque é justamente criar essa narrativa de informações, né? Tanta informação que a gente tem para comunicar, como é que a gente consegue deixar, conectar com o cotidiano, deixar relevante para as pessoas. E a Marta é incrível, assim, o trabalho dela é maravilhoso, eu conheço muito bem. Estou bem ansiosa. Super animada também para esse workshop. Eu tenho experimentado o storytelling na formação, em ações de formação de professores, e tem gerado aí ótimos feedbacks, eles gostam bastante. E eu sei também que para fazer comunicação com criança também é excelente, então estou super animada para esse workshop também. Acho que vai ser bem bacana. Uma pequena correção, a Sara já escreveu aqui no chat, o dia 24 vai ser na segunda-feira e não na quarta, ok? No próximo... segunda-feira, desculpa, gente, mais perdida nas datas. Como tem sido sempre quarta-feira, é natural. Então, mas acabei, deu tilt mental aqui. Então, dia 24, corrigindo todo mundo, dia 24, segunda-feira, 15 horas, e vai ser em formato online. A gente estava em dúvida, a gente queria fazer presencial, mas diante do contexto pandêmico atual, optou-se por manter o formato online. Tá bem? Muito obrigada a todos, muito obrigada, Marina, novamente, e obrigada a todos vocês que participaram desse excelente momento conosco. Obrigada, gente. Até o próximo. Parabéns pela iniciativa. Adorei. Estou adorando. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.